porque foi um desses momentos que mudou, né? Mudou. A partir daí, o que pôde ser desenvolvido com a gente conseguir ver mais do que um neurônio? Então, aí nós fomos crescendo, nós fomos os primeiros a registrar 50, fomos os primeiros a registrar 100, 500, 1000 e 2000. Caralho. Então já estava virando Shark, né? E sempre tinha uma champanhe guardada em algum lugar na hora que o troço der certo. Quando a gente viu que nós estávamos registrando 100 neurônios, essa é outra história muito doida. Nós estávamos num joint lá do famoso, chama Geno's, que é onde se faz o cheesesteak da Filadélfia, que é o sanduíche mais famoso dos Estados Unidos, que é o X-tudo, tá? É o filé lá com queijo, tomate, escambau de bico, e é na saída da cidade, onde tem um monte de caminhoneiro. E nós estávamos lá falando, pô, o que nós vamos fazer com isso? Nós temos uma mina de ouro, mas ninguém tinha analisado, para você ter uma ideia, não tinha métodos estatísticos, matemáticos, para analisar 50 células ao mesmo tempo. Até então você tinha só detectado o pulso, né? Isso, você só tinha o pulso de um neurônio. Isso. De repente, você tinha 50 pulsos acontecendo. Então, correlações, toda sorte de padrões, né, espaço-temporais. Aí nós estamos comendo um cheesesteak, e eu não me lembro bem quem... Foi um de nós dois, ou os dois ao mesmo tempo, falou, vamos ligar os nossos ratinhos, os nossos macacos... Eu já estava na Duke aí, né? Vamos ligar os nossos bichinhos com robôs. E vamos ver o que é necessário para um bicho controlar um braço robótico, uma perna robótica, um carro elétrico, né? E aí alguém falou, mas o que nós vamos chamar isso aí? E o John tinha barba também, né? Ele era a minha cópia, 10 anos mais velho. Nós viramos e falamos, bom, vamos chamar de interface, Brain Machine Interface. Aí levanta um caminhoneiro atrás de mim com X, tudo, né? Em tudo que é lugar da barba, vira para nós e fala, that's a great name. Ou seja, nós tivemos o peer approval, foi instantâneo, entendeu? O cara estava ouvindo a conversa, pensando, tem dois malucos aqui. Eu pensando, né? Imagina o que o cara estava pensando. Meu. E foi no dia que nós, para você ter uma ideia, no dia que nós publicamos, o primeiro nós publicamos em rato, né? Um ratinho controlando um braço robótico. Foi um troço, mas era rato, né? Os caras falaram, não, mas é rato. Tem que fazer algo mais, né, macaco. O dia que nós publicamos o trabalho na Nature com os macacos controlando robôs tridimensionalmente, fazendo movimentos tridimensionais, né? E nós pusemos um macaco na Duke, um macaco na Duke controlando um robô do lado da Duke, ali 5 metros de distância, e um robô no MIT. Então, ao mesmo tempo, o macaco controlou 2 robôs separados por sei lá quantas centenas de quilômetros, né? Nós chegamos no simpósio de neurociência, na Sociedade de Neurociência, naquele ano, era no meio das eleições presidenciais. Um comentário, esse é um dos estudos mais maravilhosos da história das neurociências. Muito obrigado. Da história, disparadamente. Assim. Você lembra marcou minha vida, viu? Opa, é bom saber. Você lembra da loucura da eleição do Al Gore com o George Bush, que teve um negócio da Flórida? Pois bem, aquela noite, nós demos a primeira palestra na história sobre a interface cérebro-máquina. Saiu na CNN. Então, você estava falando da Flórida e, de repente, aparece o nosso macaquinho fazendo barato. E nós estávamos em Nova Orleans, se eu não me engano, e todo mundo bebendo, né? Eu não bebo muito, mas o pessoal vai lá na Bourbon Street, é uma beleza, Entendi. né? Como chama? O quarteirão francês, né, de Nova Orleans. Estava passando a CNN, o George Bush, o Al Gore, e, de repente, os caras falam, olha, é um macaco controlando o braço mecânico. Então, foi um negócio assim, foi uma aventura... Vou fazer uma pergunta para você. Uma discussão que o pessoal tem hoje em dia é a seguinte: dado que essa tendência, do ponto de vista neurofisiológico, acontece antes do comportamento e a gente tem a capacidade de olhar ela de fora, o livre-arbítrio não existe. Esse é um debate famoso. Sim. Eu tenho minha opinião nesse debate, mas acho que interessante mesmo é saber a sua. Não, eu acredito piamente no livre-arbítrio. Perdão. O inglês já está... A palavra inglesa está tomando conta. Não, eu acredito porque antes daquela decisão motora, tem 2 coisas muito interessantes que pouca gente sabe. Antes tem um processamento prévio, que é subthreshold. Sim. Você não vê o sinal elétrico que a gente registra, esse que você está falando. A gente vê algo abaixo dele ocorrendo no cérebro. E no intervalo de 150 milissegundos, onde o cérebro decidiu e o movimento ocorre, né? Tem um intervalo, tem um delta, aqui, um delay, vamos dizer assim, você pode mudar. Claro, mas aí é inibitório, né? Não, é inibitório, exato, mas existem modificações, modulações que podem ocorrer nesse intervalo. Sim. Então, quando a gente criou a interface cérebro-máquina, essa era uma grande pergunta. Porque nós misturamos cérebros, né? Nós pegamos 2 macaquinhos, 3 macaquinhos, combinamos a atividade do cérebro, e agora os 3 moviam um único robô.
Caramba. Sem eles saberem que eles estavam colaborando, nós criamos o que a gente chamou de um hyperbrain. É a mistura de múltiplos cérebros atuando simultaneamente. E nesse instante, você vê quando um macaco desiste, o sinal muda do cérebro dele e influencia os outros dois. Então, foi aí que surgiu a história da BrainNet. Foi aí porque a teoria que eu e o John pusemos para frente, né, é que, na realidade, a história da humanidade, toda a história das civilizações humanas são decididas pela formação de grupos sociais que são coordenados pela BrainNet. Então, a BrainNet é a conjunção de cérebros que entram em sincronicidade por causa de um mito religioso, uma ideologia política, um modelo econômico. Não é à toa que os faraós do Egito saíam, né, em Tebes, vestidos de ouro, com o sacerdote, ao meio-dia, para o sol refletir neles, para todo mundo achar que eles eram Deus. Né? Então, antes de você criar um império físico, construir pirâmide, você tem que construir um império mental. Você tem que convencer milhões de pessoas a seguir uma abstração mental que fica mais importante que a realidade. Né? E é por isso que esse conceito da BrainNet se transformou num conceito tão importante. Mas aí você colocou esses 3 macaquinhos para mover Isso. Um robô. E, cara, os cérebros deles... o cérebro do macaco A influenciava no cérebro do macaco B? Vou te falar como. Eles nem sabiam que eles estavam colaborando, tá? Era um braço virtual que se movia em 3 dimensões, X, Y, Z. A atividade elétrica do macaco A controlava o eixo X e Y. O macaco B, Y e Z. E o macaco C, X e Z. Se você tivesse 2 dos 3 sincronizados piamente, o bracinho ia fazer o que tinha que fazer, porque tinha um círculo no mundo virtual deles, que se eles pusessem a mão dentro do círculo, eles ganhavam o suco de laranja. O suco de laranja, que era a recompensa, sincronizava os 3 cérebros. Entendi. Eu fiz um negócio inspirado em você. Talvez você não tenha sabido. Uma instalação que durou... Assim, foi uma instalação rápida no Museu de Inhotim. Conhece o Museu de Inhotim? Eu não conheço pessoalmente, mas eu já ouvi falar muito. É um lugar lindo, maravilhoso. E como é que funcionava? Tinha 3 pessoas, cada uma delas com um headset de EEG. Então, primeiro fazia uma pré-gravação para medir qual que era o estado de base. Quer dizer, uma pessoa, quando ela não está fazendo nenhum esforço, como funciona o cérebro dela? E aí, o que a gente fazia era o seguinte... Uma pessoa cuidava de um estímulo. Então, por exemplo, imagina que a gente tem quadradinhos, bolinhas e risquinhos. Então, uma pessoa cuida dos quadradinhos. Ou seja, quanto maior o engajamento dela, que era basicamente beta, que é uma frequência de onda ligada à tensão, maior a quantidade desses quadradinhos na tela. E a gente vinculou isso a uma trilha musical. Foi um negócio muito legal, inclusive porque teve a participação, a concepção artística do Fernando Meirelles, o cineasta, que por sinal você conhece, eu sei. Bem, é lógico, eu sei, total. E o Nando Reis, que é o guitarrista, que fez a trilha muito legal também. Muito bom. Então a gente vinculava o estímulo dessa maneira. E aí um ficava com a bolinha e baixo, outro... E aí, enfim... E tinha essa estrutura de jogo, né, de teoria dos jogos, que as pessoas iam fazendo esse esforço até chegar num threshold, quer dizer, um limiar, em que aí entrava uma guitarra envenenada que o Nando gravou, um negócio maravilhoso, que as pessoas tinham atingido essa plenitude, que é igual tomar o suco de laranja. Foi lindo no dia, todo mundo achou a coisa, mas foi inspirado no seu trabalho. Ah, que bom. Nossa, total, porque não é a mesma coisa. É muito a mesma coisa. Mas, inclusive, tem uma coisa que também quase ninguém sabe. A gente aprende a ser neurofisiologista ouvindo o cérebro. Total. Você pega o sinal elétrico e manda para um alto-falante. Isso. E aí você... Som, né? É porque nem a astronomia, né? Isso, você ouve as sonificação galáxias, que a ouve as gente chama. estrelas, né? Exatamente. E eu sempre fazia um truque com um aluno novo que chegava no laboratório, americano, ou sei lá, de algum lugar do mundo. Ele entrava no laboratório e falava, vamos pôr um eletrodo aí no cérebro, eu vou dizer onde a gente tá. Aí o cara falava, não. O americano, não. You're nuts. Aí eles começavam a pôr o eletrodo e eu estava numa outra sala com o alto-falante. E aí eu ia teclando no computador. Bom, você está no córtex. Você está no... E o animal, nesse caso, era anestesiado, né? Aí tem um lugar do tálamo, que é uma região profunda do cérebro, que parece um helicóptero. Quando o animal está anestesiado, ele soa como um barulho de helicóptero. Quando eu falei para o moleque exatamente que o lugar que ele estava dentro do cérebro, 5 centímetros, 50 milímetros abaixo, né? Ele estava indo para vários lugares, o cara não acreditou, né? Ele ficou completamente pirado. Aí eu pus ele na sala de som e fui eu mover o eletrodo para ele. Quer dizer, quando você faz um troço desse com um moleque de 20 anos, nunca mais ele escapa. É porque você está ouvindo o cérebro de um ser vivo e você está aprendendo onde você está, né?
Que loucura. E não fazia a menor ideia disso. Né, então, isso são pequenos detalhes que, né, que você tem que... É o que a gente chama nos Estados Unidos talk garage, né? Você está falando do que você faz na mecânica na sua garagem, né? Como você troca o óleo do seu carro, né? E que são fascinantes, né? Porque você está falando das mesmas tempestades elétricas que fizeram o ser humano construir tudo isso aqui, para o bem e por mal, que está à nossa volta. Né? Sim, sim.